Olá, queridos. Vamos dar prosseguimento. Essa é a nossa terceira aula falando sobre discipulado cristão. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre limites e abusos no discipulado. Temos a certeza plena de que o discipulado é um princípio bíblico que deve ser praticado por todos nós. Discipulado é o caminho para uma vida cristã excelente, relevante na sociedade, vivida com maturidade e impacto. Porém, como em qualquer relacionamento, nós corremos o risco de ultrapassar limites, de cometer excessos, de cometer abusos. Não é porque o casamento tem falha que nós vamos abandonar o casamento e considerá-lo e deixar de considerá-lo um projeto de Deus. Não é porque o discipulado mostra alguns erros, alguns excessos, alguns abusos que nós vamos descartá-lo. Seres humanos limitados cometem erros, cometem abusos, ultrapassam limites, e por isso nós temos que ter muito cuidado e estarmos precavidos, prevenidos da possibilidade de ultrapassar limites e de cometer abusos no discipulado. Precisamos definir limites sadios que nos deem segurança. Como liderança, nós temos um profundo amor por cada ovelha, por cada cristão, e nós precisamos muito atentamente observar o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 5, versículos 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas com ânimo pronto, não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Quais são os limites ou quais são os abusos que nós devemos tomar cuidado para não cometer? Eu listei alguns aqui que são importantes. O primeiro deles fala da superproteção, é o erro do discipulador. É querer controlar a vida do discípulo, não o deixando tomar suas próprias decisões. É como uma mãe tratando o filho de 25 anos como se ele fora um adolescente ou um recém-nascido, pior ainda. Ficar vigiando a vida do discípulo o tempo todo, sufocar o discípulo com um zelo exagerado, não permitir que o discípulo faça nada sem que ele esteja por perto, achar que a vida do discípulo depende de você. Isso é o erro da superproteção. O discípulo nunca vai caminhar, nunca vai se desenvolver, nunca vai andar sozinho se ele for super protegido. Imagine você, pai, seu filho nasce, depois de alguns meses, apenas deitado na posição que você o deixa, ele começa a virar o corpinho e ele fica de bruços na cama. É uma evolução, é um crescimento. Depois de algum tempo, esse bebê já senta sozinho. Aí começa a se arrastar, começa a engatinhar, e depois de alguns meses, o normal é que ele coloque-se em pé e comece a ensaiar os primeiros passos. Então, imagine você, pai, mãe, preocupada com a segurança do seu filho. Cada vez que o seu filho levanta, você pega ele e põe sentado. Não deixe ele levantar, não deixe ele dar os seus primeiros passos. Você está protegendo, não, ele vai cair, ele vai se machucar. Você corre o risco de ter uma criança em casa com 7, 8, 10, 15 anos que não caminhe. Cada vez que ela levanta, você põe ela sentada, daqui a pouco ela não aprende a caminhar. É a superproteção, é o erro do discipulador. Confie no seu discípulo, permita que ele cometa erros, permita que ele cresça, permita que ele se desenvolva.
Um segundo erro é a superdependência. Aqui é o erro do discípulo. Biblicamente, queridos, o discípulo tem que crescer, o discípulo tem que se desenvolver, o discípulo tem que tem que caminhar sozinho. E alguns discípulos, eles ficam muito dependentes do seu discipulador. Eles tratam o discipulador como uma espécie de guru espiritual. Eles não fazem absolutamente nada sem falar antes com o discipulador. Eles não tomam nenhuma decisão sem consultar o discipulador. A pessoa nessa posição, ela não busca um relacionamento direto, pessoal com Deus nem com a Bíblia, apenas com o discipulador. Às vezes, ela tenta imitar até o jeito do discipulador nos mínimos detalhes, o jeito de falar, o jeito de se vestir, os trejeitos, os cacuetes. Existe uma denominação no Brasil que todos os pastores da denominação usam o mesmo tom de voz, os mesmos gestos, a mesma movimentação no púlpito que o líder da denominação. Isso é uma dependência emocional doentia, isso não gera discípulos maduros. Essa superdependência, ela se manifesta de algumas formas. Telefonar ou mandar mensagem 30 vezes no dia. Não fazer absolutamente nada sem pedir a permissão do discipulador. Querer ser uma cópia, falar igual, vestir-se igual. Querer que o discipulador tome decisões em seu lugar. Pode ser até cômodo, mas não é saudável. Não é o discipulador que define as coisas por você, que define a sua vida, que toma as suas decisões. Você precisa tomar suas próprias decisões. Orientado, ajudado em oração pelo seu discipulador, mas é você sem superdependência. Um outro erro é o assenhoramento. É quando o discipulador pensa que o discípulo é sua propriedade e começa a exigir dele coisas valendo-se da sua posição. Isso está totalmente errado. Eu conheci um seminário onde os seminaristas, quando o presidente da denominação chegava no seminário, os seminaristas desapareciam, se escondiam. Por quê? Porque ele chegava lá, ele não pedia, ele enxergava o primeiro seminarista, dava a chave do carro e dizia assim: lava o meu carro, eu vou embora a tal hora, preciso do carro limpo. Isso é abuso de poder, abuso de autoridade. Alunos que estavam ali para aprender, que estavam pagando pelo seu curso de teologia, pagando para estar no seminário, eram usados pelo líder da denominação para coisas pessoais que não tem nada a ver com discipulado. Uma coisa é você convidar o seu discípulo: vou lavar o carro, quer me ajudar? Enquanto lava o carro, bate papo, faz aquele discipulado informal, legal, correto, muito bom. Mas não é só o seu carro, o carro do discípulo também tem que ser lavado. Aí você faz o quê? Você se assenhora, você fica mandando, você fica dando ordens, como se você fosse dono. Jesus nos mandou fazer discípulos, não escravos. O discípulo não deve satisfazer as necessidades do discipulador, apenas gestos voluntários, espontâneos de amor e serviço cristão. Mas tem que haver reciprocidade nessa relação. O discípulo não deve dar dinheiro, não deve pagar as contas do seu discipulador, não é função dele. O discipulador não deve ameaçar espiritualmente o seu discípulo: se você não fizer isso, Deus vai te punir, Deus vai te cobrar, Deus vai pesar a mão. Não. Dizer ao discípulo que ele tem que pedir permissão para fazer alguma coisa, para sair de férias, para comprar um carro, para mudar de emprego. Isso não é função.
Hoje eu sou pastor titular de uma igreja, mas já fui pastor adjunto, já fiz parte de uma equipe pastoral. E eu tinha um hábito, um princípio meu, pessoal, nunca foi exigido, mas era um princípio que eu observava sempre que eu recebia um convite para pregar numa outra igreja, num evento, numa outra circunstância, eu consultava o meu pastor. Pastor, tem um convite, vou pregar para pregar em tal lugar. O que o senhor acha? O senhor me abençoa, o senhor me libera? Por quê? Porque às vezes o pastor estava contando comigo para alguma programação, para alguma atividade, para alguma coisa, e se eu não avisasse, eu o deixaria desguarnecido. Então, o pastor sabia, ele nunca me disse, não, não vai, você não pode. Não, mas era um princípio que eu desenvolvi, que ele entendeu, era um homem de Deus, e entendeu o princípio. Então, a gente trabalhava muito, mas ele nunca me exigiu, e ele nunca disse, não, você não pode pregar em tal lugar. Você não deve fazer isso. Assenhoramento é abuso. Há um outro erro que às vezes o discipulador comete, é tentar fazer o papel de Deus. É quando o discipulador pensa que deve ter todas as respostas para a vida do discípulo. Nós devemos ensinar as pessoas a buscarem a Deus para obter respostas e buscarem na palavra de Deus para obter resposta. Eu não tenho que ficar orientando o tempo todo, dando a resposta pronta, senão o discípulo não vai crescer. Eu conheço um professor de teologia, um excelente professor de teologia, um dos melhores que eu conheço. E ele tem um hábito, quando o aluno chega na sala de aula, ele faz uma pergunta, principalmente aquelas perguntas mais complicadas, às vezes capciosa ou não, mas quando faz uma pergunta difícil, o professor ouve atentamente a pergunta e depois ele devolve a pergunta ao próprio aluno que a fez. Ele faz a pergunta e diz assim, o que você acha? Aí o aluno fica surpreso. O aluno que não o conhece, quando isso ocorre pela primeira vez, fica surpreso. Ele faz a pergunta e o professor devolve a pergunta ao invés de responder. E aí o professor diz assim para ele, próxima aula eu quero a resposta. Vai pesquisar, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai consultar colegas, professores, e depois você me traz a resposta. Na aula seguinte, ele cobra a resposta. Se o aluno descobriu a resposta, ótimo, muito bem. Se ele não descobriu a resposta, então o professor responde. Assim o aluno cresce, o aluno se desenvolve, o aluno ele consegue pensar por si só e buscar as respostas. No discipulado tem que ser assim. O discipulador não sabe todas as respostas e não tem a obrigação de saber. Muitas vezes eles vão orar juntos, vão estudar juntos, vão buscar o conselho da palavra de Deus e ouvir a voz de Deus juntos. E eu estou falando teológica, doutrinariamente, mas estou falando de dia a dia, de cotidiano, de vida cristã, de vida eclesiástica, vida comunitária. Isso é muito amplo, isso é muito abrangente. O discipulador, ele jamais deve tomar os erros e as falhas do discípulo como afronta pessoais. Infelizmente, nós cometemos erros. A Bíblia diz, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. E parece que a maioria dos crentes, inclusive pastores, riscou esse versículo, Mateus 5,48 da Bíblia, e colocou um outro versículo. Na Bíblia de muito crente está escrito lá, Mateus 5,48, ninguém é perfeito. Para mim, isso é desculpa para pecar, é desculpa para errar. Mas, infelizmente, nós erramos. Perfeição só em Jesus. Perfeição só lá no céu, quando estivermos com o Senhor. Então, o que acontece? Às vezes erramos. E tem discipulador que acha que o erro do discípulo é uma afronta pessoal. É uma afronta a ele. E se ofende. Não. Permita ao seu discípulo a liberdade de cometer alguns erros e corrija-o e exorte-o. Exortar não tem a ver com puxar a orelha, com chamar atenção. Exortar tem a ver com encorajamento. É uma correção encorajadora.
Não tente fazer o papel de Deus e fazer do seu discípulo um ser perfeito, porque Deus não fez de você uma pessoa perfeita ainda. Então pense nisso. O discipulador não deve impedir o seu discípulo de tomar uma decisão errada. Ele aconselha, isso não é bom. Mas eu vou fazer. Deixa fazer. Você não tem que proibir, você tem que confiar em Deus. O erro do seu discípulo vai levá-lo ao crescimento. Você orienta, você ajuda. Mas se você percebe que ele está insistindo em fazer errado, deixe errar. Deixe fazer. Você não é Deus. Confie em Deus e Deus nos permite. Deus nos deu liberdade para fazer escolhas. Deus nos deu inteligência para fazer escolhas. E Ele não fica nos obrigando a fazer a sua vontade. Ele nos orienta. Discipulado também acontece isso. Outro erro, adotar outros conceitos que não estão na palavra de Deus. Hoje em dia, nós temos uma leva, posso dizer isso, uma geração de pregadores que estão indo para o púlpito trazer coisas que não são palavra de Deus. Você encontra em muitos púlpitos hoje psicologia positiva e coach. Nada contra o coach. Tenho formação em coach, estudei, aplico em muitas circunstâncias. No púlpito é a palavra de Deus. A essência do coach é fazer perguntas. Por quê? Porque você tem dentro de você todas as respostas. Não, 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 não. Espiritualmente não é verdade. As respostas estão em Deus e na sua palavra. Não procure a resposta dentro de você. Você não irá encontrar a resposta certa. A resposta está em Deus e na sua palavra. Não tente procurar em você ou dentro de qualquer outra pessoa. A resposta está em Deus e na sua palavra. Para os seus problemas, para as suas necessidades, a resposta está em Deus. Então, essa conversa de olhe para dentro de você, você vai, não olhe não, olhe para o Senhor, olhe para a sua palavra. E tem muito pregador, e tem muito discipulador trazendo o coach para a vida cristã. Salvo alguns princípios que podem servir, que podem ser usados com base na palavra, podem ser aplicados, alicerçados na palavra. Coach não tem a ver com Bíblia, com palavra de Deus, mas tem muita gente usando isso. Outro princípio do coach, você merece, você é merecedor. Queridos, biblicamente, nós somos indignos, nós não temos méritos próprios, nós não merecemos nada, tudo é a graça, tudo é o favor imerecido de Deus. Então, não use princípios que não sejam princípios da palavra de Deus. Não adote, mas é muito bom. É bom, mas não é Bíblia. Mas dá resultado, mas não é Bíblia. Me ocorreu agora, o inferno vai estar lotado de pessoas com excelentes resultados. O inferno vai estar cheio de gente de alta performance, cujos princípios não eram bíblicos, não eram a palavra de Deus. Então, cuidado. Um outro erro, violar a privacidade do discipulado. A privacidade do discípulo é inviolável. Tudo o que é dito em discipulado fica em absoluto segredo. Isso é muito importante. O discipulador que trai a confiança do seu discípulo deveria ser disciplinado pela liderança da igreja.
deveria ser levado diante da igreja, repreendido publicamente por violar a confissão, o segredo, a privacidade do discipulado. Se por acaso o seu discípulo trouxe algo para você, que você não consegue resolver, que você não consegue achar uma solução, você deve pedir para o seu discípulo a autorização para consultar o pastor, para consultar um líder acima de você, e só após autorizado, e só se autorizado, você vai levar a outra pessoa no sentido de encontrar ajuda. Você não tem o direito de levar uma confissão, algo privado, um segredo do seu discípulo para absolutamente ninguém, a não ser a Deus em oração. E se você fizer isso, você cometeu um erro. E um erro sério, um erro grave. Eu acompanhei à distância, sem poder de influência, apenas tinha as informações de um caso de uma mulher discipulando outra. E em determinada altura do discipulado, a discípula confessou à sua discipuladora que um dos seus filhos não era filho do marido. Ela havia, anos antes, cometido um erro, traiu o marido sabia, ela engravidou com essa traição e um dos filhos do casal não era filho dele. Ele soube, registrou, aceitou e nunca mais perdoou e nunca mais tocaram no assunto. E aí a discípula conta para a sua discipuladora esse fato. E a discipuladora olha para a discípula e diz: você tem que contar isso para o filho. Não, nós combinamos, eu e meu marido decidimos, não, você tem que contar para o filho. Mas não, nós não vamos, você vai ter que contar. E esse diálogo, essa insistência, essa pressão foi crescendo. E um dia a discipuladora disse para a discípula: se você não contar para o seu filho, eu vou chamá-lo e contar. Para mim, essa pessoa está desqualificada para ser discipuladora. Ela tem que voltar a sentar e aprender. Ela tem que ser discipulada. Ela não entendeu o princípio da inviolabilidade do discipulado. Ele é inviolável. Se a pessoa não quer contar, não vai contar e pronto. Você não tem autoridade, você não tem o direito de fazer isso. Você está violando a privacidade, você pode estragar uma vida, uma família. Você não pode fazer isso. E não pode pressionar para que a outra pessoa faça. Isso é erro. Deus respeita a liberdade das pessoas. Respeite. O discípulo nunca está obrigado a nada. Deixe o discípulo se abrir o coração no momento que ele entender, sem manipulação. Respeite os conselhos, as confissões. Você não pode, se você é pastor, ouvir algo no discipulado e ir para o púlpito no domingo à noite contar: ah, mas eu não citei o nome, mas todo mundo sabe, ou pelo menos desconfia. E se ocorrer algum abuso? E se acontecer algum excesso? Se porventura acontecer algum excesso, algum abuso, primeiro passo, uma confrontação em amor. O discípulo se sente incomodado, desconfortável. Ele tem que chegar para o seu discipulador e dizer: não estou me sentindo confortável, não estou me sentindo à vontade, eu não estou gostando do rumo que as coisas estão ocorrendo. Ou estão tomando. Normalmente isso resolve. Mas, se porventura o discipulador resistir, não aceitar,
Você deve dizer, olha, eu vou procurar o pastor, ou numa estrutura de discipulado formal, onde existe outro sobre ele, eu vou procurar o seu discipulador, o seu líder, e vou conversar com ele, eu não estou me sentindo confortável. Isso não pode continuar. Se essa medida precisar ser tomada, provavelmente vai criar uma ruptura, e talvez o melhor aqui fosse esse líder, esse pastor, designar outra pessoa para continuar o discipulado e não mais aquela. Mas pelo menos a amizade deve ser restaurada, a comunhão deve se manter, e é preciso tomar medidas para que não ocorram abusos no discipulado. O discipulado é um relacionamento onde limites precisam ser respeitados, onde abusos não podem ocorrer, não devem ocorrer. Se o discipulador lhe proibir de qualquer coisa, lembre-se que no discipulado é proibido proibir. Você não vai falar com ninguém, você não vai levar isso adiante. Não pode. Se você não se sente à vontade sendo discipulado por alguém, você tem todo o direito de procurar a ajuda de alguém que esteja acima dos dois e de procurar uma outra pessoa para que discipule e cuide de você. O discipulado e a paternidade espiritual. A igreja brasileira, ela gosta de modismos, sejam modismos idiomáticos, seja de estratégias ou visões, ou litúrgicos, culticos. E hoje nós estamos vivendo um momento em que se fala muito de paternidade espiritual. Se fala muito de paternidade espiritual. Antigamente se falava de cobertura espiritual dentro de um contexto de igreja e discipulado. Hoje esse termo cobertura foi substituído por paternidade. Tinha um pastor, bispo, apóstolo lá no norte do Brasil que acabou virando pai apóstolo, pai dos apóstolos. Aqui mais para baixo, região sudeste, tem uma igreja numa cidade onde o líder dessa grande igreja, ele é chamado pelos seus discípulos de pai fulano, usado o nome dele no diminutivo. Uma veneração, quase adoração, quase cultica. Parece que ele tem um status, uma aura mística, espiritual, que faz de mim pai, que faz dele pai. Nós podemos dizer que a paternidade espiritual é o quê? É um vínculo relacional onde um cristão se sente profundamente ligado e comprometido a ajudar outro cristão a amadurecer em sua vida com Deus. O nascimento espiritual, o novo nascimento, é obra única, exclusiva do Espírito Santo. Ninguém pode fazer isso. Mas o novo convertido precisa de ajuda para se tornar alguém mais maduro. Ele precisa de um conselho, de um acompanhamento, de um assessoramento baseado na palavra de Deus que o ajude a dar os primeiros passos na fé. É a este relacionamento que a Bíblia chama de paternidade espiritual. Isso é bíblico. Paulo era um pai espiritual. Tito, Timóteo, Onésimo não eram filhos biológicos de Paulo, mas Paulo os considerava filhos espirituais. Uma certa vez, numa igreja, um irmãozinho que não conhecia a palavra de Deus, que não conhecia hermenêutica, que não conhecia nem satisfatoriamente o português, ele soltou essa pérola no púlpito, lendo Paulo a Timóteo, quando ele disse, tu, meu verdadeiro filho, que gerei em cadeias. Aí o irmão traz essa interpretação, essa exegese.
o nosso irmão Paulo, quando estava preso com a irmã Silas, coitado de Silas, Paulo e a irmã Silas estavam presos em Filipos, geraram a Timóteo, absurda heresia. Mas vamos lá, vamos para a paternidade. Paulo se refere a Tito 1,4, verdadeiro filho segundo a fé. A Timóteo, em 1 Timóteo 1,2, ele diz, Timóteo, verdadeiro filho na fé. 2 Timóteo 1,2, ele diz, Timóteo, amado filho. Lá, escrevendo a Filemon, ele diz, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paternidade espiritual. Ele usa esse termo falando dos crentes em Corinto, quando ele diz, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-lo como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Para o apóstolo Paulo, esse termo traduz um profundo sentimento de afeto pessoal, de responsabilidade em ajudar pessoas a obter um desenvolvimento espiritual verdadeiro. A Bíblia mostra que havia necessidade de pais espirituais. Os primeiros cristãos, eles eram muito frequentemente rejeitados por suas comunidades e por suas famílias, repudiados pelos seus, por terem se convertido a Jesus, por terem crido em Jesus. Então, o vínculo da família de Cristo, o vínculo da família da fé, incluía uma nova ordem, a criação de uma nova ordem de pais e filhos. Quando Jesus é questionado por Pedro por ter desistido de muitas coisas, abandonado tantas coisas, inclusive as famílias, Jesus diz para Pedro, vocês receberão em troca irmãos, irmãs, mães, filhos, está falando de paternidade espiritual, de pais espirituais, que tinham a oportunidade, que têm a oportunidade de educar os seguidores de Cristo, para que eles experimentem a presença e o poder de Deus atuando em suas vidas. Essa tarefa envolvia a participação ativa, geralmente diária, geralmente cotidiana, na vida do filho espiritual, o aconselhamento contínuo em como viver a vida cristã na igreja e na comunidade. Hoje em dia nós temos necessidade de pais espirituais. Existem milhões de convertidos no Brasil, mas a maioria deles não possuem alguém para caminhar com eles, para ensinar o passo a passo desde a conversão. Por isso nós temos crentes que têm 15, 20 anos de igreja, mas são espiritualmente imaturos. Alguém disse, se referindo ao Brasil, o evangelho no Brasil possui muitos quilômetros de extensão, mas apenas alguns centímetros de profundidade. Uma vida cristã rasa. Nós precisamos urgentemente de homens e mulheres dispostos a se tornarem pais e mães espirituais. Nós queremos nos empenhar para ser uma igreja onde as pessoas encontrem pais e mães que os ensinem desde o início a caminhar em santidade, com amor por Jesus e pela sua palavra. Isso é paternidade espiritual. Quais são os deveres de um pai espiritual? Primeiro dever, empenhar-se por gerar no filho espiritual amor pela palavra de Deus. Levar o filho espiritual a se tornar dependente de Deus e da sua palavra. É dever de um pai espiritual ensinar o filho a buscar um relacionamento pessoal com Jesus. O discípulo, o filho na fé, ele não se relaciona com Deus por procuração, por tabela, através de outra pessoa. Ele tem que ser ensinado a se relacionar pessoal
individualmente, diretamente com o Senhor Jesus. Você não pode, você não deve criar uma dependência, já falamos sobre isso, mas levar o seu filho espiritual, o seu discípulo, a se relacionar diretamente com Deus. É dever do pai espiritual motivar o discípulo, o filho, a estabelecer um vínculo com a igreja, não com você, com a igreja, onde ele poderá servir ao Senhor e ser edificado na fé. Tem muita gente desigrejada e tem muito filho órfão por aí. Ele tem que estabelecer um vínculo com a igreja de Jesus. Servir ao Senhor através da igreja, servir ao Senhor na igreja, ser edificado na igreja. É dever do pai e da mãe espiritual orar com e pelo filho espiritual, motivando a sua comunicação pessoal e contínua com Deus. Paternidade espiritual é mais do que apenas um título vazio, é uma vida de dedicação e amor ao outro. Paternidade espiritual é muito mais do que um título, é um relacionamento. Mateus 23, Jesus repreende os líderes da sua época que usavam o título mestre ou pai de forma abusiva para sustentar uma falsa espiritualidade. A crítica de Jesus é que eles queriam ser reconhecidos por uma função que eles não desempenhavam. Ser pai espiritual, ser mãe espiritual, é ter uma relação de amor e de dedicação ao outro, levando-o ao crescimento em Cristo. O verdadeiro pai espiritual é aquele que, primeiramente, é considerado pelos seus discípulos o maior servo. Por livre e espontânea vontade, esses pais espirituais se colocam como servos para servir alguém no crescimento, no desenvolvimento. Então, os filhos, os discípulos, concedem, dão a essa pessoa a autoridade de liderá-los, porque vem nessa pessoa alguém que ama a Deus e que dá a vida pelas ovelhas do Senhor. Isso é importante. O que não é paternidade espiritual, preste atenção aqui, chegar mais perto para falar para você. Não é possível que uma pessoa seja gerada espiritualmente por outra. Não é possível que uma pessoa nasça espiritualmente de outra. Isso é obra, já falei, repito, é obra do Espírito Santo. Essa ideia não possui respaldo bíblico, deve ser rejeitada como heresia. Jesus disse claramente a Nicodemos: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Todo nascimento espiritual é realizado por Deus através do Espírito Santo. Eu não gero ninguém espiritualmente falando, é o Espírito Santo que gera quando nos regenera. O Novo Testamento explica isso muito claramente. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12 e 13. Isso é muito claro. Jesus respondeu, João 3,5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 6,33, o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. Ele nos deu vida, Paulo, Efésios 2,1, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. 1 João 5,1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Paternidade espiritual não é gerar alguém espiritualmente, é acompanhar essa pessoa. Ninguém pode dizer, eu sou teu pai, eu te gerei em Cristo. Não, você acompanhou, se levou ao crescimento. Entendendo isso, nós rejeitamos qualquer ideia de que um cristão possa exercer por direito algum tipo de poder espiritual sobre o outro.
Não importa o título que você tenha, o ministério que você exerça, não importa. Você não é autoridade espiritual sobre o outro por direito de nascimento. Não, não existe isso. Nós desaprovamos qualquer prática de opressão, de coerção, de imposição de um cristão sobre o outro, que use o termo paternidade espiritual como pretexto. Se vê muito isso hoje em dia. Só teu pai, você tem que me obedecer. Não existe isso, biblicamente. Não vemos respaldo na palavra de Deus. E reprovamos essas atitudes na comunidade eclesiástica, na comunidade da fé. Deus é o nosso grande Pai. Nenhum homem deve ocupar o lugar que é só de Deus. Ele é o nosso grande Pai. O apóstolo Paulo lembra disso em vários momentos. A graça, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. 1 Coríntios 1:3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. 2 Coríntios 1:2. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Gálatas 1:3. Concluímos com esses textos todos, reafirmando que jamais alguém pode colocar-se, alguém deve se colocar entre o relacionamento de outra pessoa com Deus. Devemos apenas servir como instrumento do Senhor para aconselhar, exortar, abraçar, orar e servir na comunidade cristã. Todos nós temos o Espírito Santo e é Ele quem nos ensina todas as coisas. Ainda que o faça, muitas vezes, através de um pai espiritual, como João ensinou aos seus discípulos, como Paulo ensinou a Timóteo, como a Timóteo ensinou homens idôneos, como os homens idôneos ensinaram a outros. A verdade é simplesmente uma. Toda a paternidade espiritual tem raízes em Deus Pai. A paternidade, seja espiritual ou física, é boa aos olhos de Deus, quando ela é exercida humildemente em nome do Senhor. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula de discipulado. Falamos hoje sobre duas questões muito importantes. Falamos sobre limites e abusos e falamos sobre paternidade espiritual. Essas duas coisas são muito importantes, precisam ser muito bem definidas dentro do discipulado cristão. Nunca esqueça isso. Existem limites que não podem ser ultrapassados, existem abusos que não podem ser cometidos, e ao discipular alguém, você se coloca humildemente nas mãos de Deus como um pai, como uma mãe espiritual, para o novo crente que vai crescer em Cristo. Isso deve ser exercido em nome do Senhor e de acordo com os princípios bíblicos da palavra de Deus. Deus nos abençoe.